Muito boa noite, 24 de agosto de 2017, Atualidades Pampa no ar a partir de agora com as notícias que marcaram, né, esta quinta-feira, o Atualidades Pampa entrando no ar, todo o estado do Rio Grande do Sul, a equipe não está completa, Chicão Tofani continua ainda fora de combate, pois está resfriado. Brasil terá um Sistema Nacional de Localização de Desaparecidos. Este será um programa, é um programa que será implementado pelo Ministério Público em todos os estados. Respondendo o questionamento que Gustavo Vitorino fez no programa de ontem, as multas em rodovias federais, Gustavo Vitorino, rodovias federais gaúchas, aumentaram mais de 300%, se tu queres saber, após a liberação da verba feita pela União. Que legal. Né? E quando tem que pagar, né? recomeçou, os policiais voltaram a fazer o controle, enfim, né? Maravilha. E por algum tempo ficou parado em tudo isso. Ou seja, traduzindo no bom português, a gente dá grana pra vocês e vocês fazem ela voltar pra gente. Exatamente. E aí deu no que deu. É assim. Deitaram na sopa. É que sem a fiscalização, sem o uso de radar, a verdade também, Gustavo, é assim, ó, é uma meia-verdade, né? Talvez as pessoas não se excedam tanto, talvez tenha um pouco de invenção de multa, mas também acho que não é só invenção, né, Gustavo? Não, tem, mas eu acho que o número de pessoas que deveriam ser punidas é infinitamente superior às que são punidas. As leis foram feitas exatamente para que sejam transgredidas no Brasil e para que isso renda dinheiro. A gente vê coisas assim inacreditáveis. A gente reclama de Porto Alegre, mas tem coisas assim em São Paulo que, pô, não teve um prefeito lá, um maluco lá, que botou 50 quilômetros nas marginais? Tem. Tentou, né? Não levou, pensa né? bem, Mas tentou, pra que né? esse tipo de coisa? Tem coisa aí que você não. tem que, sabe, a tecnologia avança, os carros avançam, a fiscalização tem que avançar também. Senhor Fernando Haddad. Ela tem que ser mais tópica. Candidato à presidência se o Lula não for. Quer ser candidato a governador de São Paulo também. O cara foi um prefeito medíocre, o pior prefeito do Brasil. O ministro foi da Educação. Que distribuía caderninho, não sei o quê. O cara, e eles continuam apoiando o rapaz. Bom, Magda, essa coisa da multa, eu tenho comigo de que as leis de trânsito no Brasil foram feitas para serem transgredidas. Elas não têm o objetivo, elas não têm uma finalidade didática, elas têm uma finalidade exclusivamente econômica. Você não pode pegar uma rodovia e botar 50 quilômetros, 40 quilômetros, como tem a 101, por exemplo, do trecho de Osório até a fronteira com Santa Catarina, é uma gincana. Porque tem 100 quilômetros, 80, 60. Agora, esse dia 24 de agosto, né, nós amanhecemos nesta quinta-feira, nesse dia 24 de agosto, aqui em Porto Alegre, especificamente no centro da cidade, desde as 5, 6 horas da manhã. E, aliás, foi um fato que ocupou o dia inteirinho, a desocupação do hotel dos Açores, né? Açores. Dos Açores. Uma propriedade particular que foi invadida pelo aquele grupo de pessoas, entre eles os lanceiros negros, que já tinham saído daquele prédio ali da Andrade Neves, esquina com a rua da Ladeira, há um tempo atrás, causou um transtorno que eu digo, deu confusão, gente machucada, ocupou os noticiários, alvo de críticas, a brigada, prendeu o deputado, bom, aí eles ocuparam um outro espaço. E estava determinado, estava definido que eles tinham que sair hoje pela manhã e eles, o dia inteirinho foi usado para a saída deles, que só se deu no final do dia de hoje. Eles tinham algumas exigências, né? Como se nada tivesse sido combinado, como se isso não estivesse sendo tratado já há muitos dias, já não tivesse sido determinado pela justiça, ou seja, outro problema. A propriedade particular, o proprietário teve que pagar o transporte. O que o proprietário gastou. Teve que pagar o transporte para que eles saíssem dali. O custo
de todo esse efetivo da Brigada Militar, das 5 horas da manhã até o início da noite de hoje, e outras tantas coisas. O centro da cidade, aí alguém já deve estar me apunhalando, querendo me matar, me lixar, com certeza. né, pelas coisas que eu estou dizendo. Por que tu tá falando tudo que aconteceu? Mas tem foi muita gente que apoia, Foi né? exatamente Então. tudo isso que aconteceu, de algo que já vinha há muito sendo tratado, que a justiça tinha determinado. Aí hoje não aceitaram nada daquilo e hoje não é bem assim. Aí os deputados se envolveram. Gente, Eu tive no centro. não tem respeito, ninguém cumpre as coisas combinadas, ninguém cumpre a lei, mas o que é isso? Eu estive no centro, eu estaciono ali na Rua da Praia, na Rua dos Andradas, nas imediações da Casa de Cultura Mário Quintana. Antes, né, no caso, fazendo referência com o gasômetro. E eu cheguei e estacionei, e aí eu não podia passar nem a pé, porque daí eu vou pela Rua da Praia até lá o miolão do centro. Tu não podia passar a pé, tive que fazer uma volta. Existia um a pé. risco, né? E assim, não era só a Brigada Militar, era a Guarda Municipal, e PTC e a tropa de choque, se não me engano. Tudo. Tava 8:30 da manhã, tava um alvoroço, gritaria, as pessoas, aí todo mundo de colete à prova de balas e as pessoas ali. Cris Bart, Sem nada. foi o dia inteiro. O dia inteiro. E mais. O trânsito, o comércio, o trânsito dos pedestres, dos moradores. Os restaurantes, tudo, tu imagina? O prejuízo que todas essas pessoas também tiveram. Não, assim, ó, a vida de todas as pessoas por uma coisa que já estava decidida pela justiça, sabe? É muita falta de respeito, de consideração, de uma série de coisas por um grupo de pessoas. Eu não estou entrando no mérito da coisa. Que tem razão, falta disciplina, falta autoridade. Sabe? Invade um prédio público em país de primeiro mundo. isso, Público não, gente? invade um Que prédio. isso? Não precisa justiça, não precisa nada. Vai lá na polícia, prova, polícia vai lá e tira a No burdoada. outro dia. A burdoada. E esses tais... Não queremos ir para tal lugar porque os vasos sanitários não funcionam. Vai catar pouquinho. Olha aqui, ó, Magda, esses tais líderes desses lanceiros negros aí, o Ministério Público Estadual tinha que denunciar esses caras. Porque isso aí é crime. A invasão de propriedade. Invasão à propriedade privada. Invasão à propriedade privada, são criminosos. Óbvio. Esses caras têm que ser denunciados, identificados, esses líderes, e prender todo mundo. E mais, tem que botar nisso aí, delegacia do menor, do adolescente, porque eles usam crianças. Usam mulheres e crianças de escudo. E os líderes dessa gente, você precisa ver. É a mesma turminha que invade terra aí em Porto Alegre. Tem caminhonete, tem não sei o quê, são amigos do deputado tal, do vereador tal. Me chamou a atenção ontem nas redes sociais que estava sendo muito compartilhado um vídeo na qual duas representantes, né, desses movimentos estavam fazendo um apelo muito grande para a comunidade, para as pessoas que são a favor, né, destas pessoas, destas famílias. Gente... Mas quem é que é a favor de invasão? Sim. Quem é que é a favor? Mas não tem pra onde ir, tá bom, vieram de onde? Do buraco? Não, e o que me chama mais a atenção? O que me chama mais a atenção é que eles acham que eles estão fazendo, não estão fazendo nada demais. Eles simplesmente invadiram. Isso é a coisa que eu odeio, a tal de movimento social. Movimento social no Brasil virou sinônimo de sacanagem. Virou sinônimo de baderna. Pô, não se tem respeito. Aí. E isso que você está falando, Jéssica, é um retrato de algo que nos causa constrangimento, porque eles tratam isso como se fosse como natural. Como natural. Elas falando, 150 famílias que precisam de moradia, mas que querem nos despejar daqui. Esse hotel não é de vocês, não é a casa de vocês. Tem tantos brasileiros que não têm o que comer, que também passam necessidades, mas que não saem invadindo locais por aí, casas ou hotéis ou prédios. Por que não podem fazer o mesmo? E não é 150 que precisam de moradia, são milhões de brasileiros que precisam de moradia. Sim. Quer dizer, então o que e a alguém gente tem... sabe... Mas o que me constrange, e aí é que eu acho que nós temos que cobrar do poder público, é a falta de iniciativa preventiva. Porque acho que o Ministério Público do Estado tinha que entrar no circuito agora. Eles vão invadir um outro lugar, né? Vão invadir. E a nova semana... Tinha que ser a casa de quem defende. Tem que identificar esses líderes dos tal lanceiros negros aí, escuta aqui, vamos comparecer em frente ao juiz aqui. E muita gente defende. Denunciados, crime, citação ao crime. E alguém sabe o estado que essas coisinhas deixaram Eles saem desse hotel?
tudo destruído, eles destroem tudo. Mas é sempre a mesma justificativa, são vítimas, né, da sociedade, são vítimas de um sistema, assim como os bandidos também são vítimas de um sistema, essas pessoas não têm onde morar, o Estado precisa fazer, é aquele Estado paternalista demais que a gente está vendo que não está levando a lugar nenhum, pelo contrário, se as políticas públicas adotadas nos últimos anos tivessem funcionado, se essa ideologia, entre aspas, tivesse funcionado, essas pessoas não estavam nessa situação. O que a gente nota é que esse número cada vez aumenta mais. Então, assim, invasão de terra, tem quem defenda. Invasão de prédio público, tem quem defenda. Invasão de prédio privado, tem quem defenda. Bandido, tem quem defenda. Aí a Brigada Militar, na outra ação, foi lá e usou da força, né, para tirar as pessoas, ou não teve tanta paciência, ou, né, aí foi criticada. Então, a brigada dessa vez fez tudo que ela podia para, pelo amor de Deus. E aí, bancaram os palhaços, porque passaram o dia inteiro mas a gente não quer sair porque a gente quer não sei o quê. Mas agora a gente quer não sei o quê. Mas agora... Não, né? Agora, Carla, tu falou que bandido tem quem defenda, sem terras, Quem defende o povo? O cidadão de bem que trabalha, que pega ônibus, que paga suas contas. Quem defende esse? Nós estamos ficando... Quem defende a gente? Minoria. Então, é muito... Nós somos minoria. Hoje a gente não sabe... minoria. Hoje a gente não sabe mais o que é ser vítima da sociedade. Será que quem é assaltado, quem... não, a vítima é quem assalta. Sabe? Essas pessoas que são vítimas da sociedade, quem não pode mais sair de carro de noite, não pode deixar seu carro estacionado, não pode ficar numa parada de ônibus num determinado horário, numa determinada localidade. Essas pessoas que são vítimas da sociedade. Tem gente que diz que não, que é o empresário que é o culpado. O empresário é o culpado por tudo isso, pelo capitalismo e o que me deixa revoltado o empresário que pode dar algum trabalho e tal. Quem gera emprego? Quem gera emprego é quem gera imposto, quem paga imposto, quem gera emprego é o empresário. Aqui, não vamos longe. No próprio site da Pampa, esses dias, do Atualidades Pampa, não teve um rapazinho ali. Até fui olhar o perfil dele, fiquei feliz com a bobagem que ele disse, porque realmente a burguesia fede. Eu vi. Quer dizer, então assim, a gente trabalha, você estuda, se arrebenta, trabalha, paga imposto, aí você vira burguês? Não, essa pessoa... Quer dizer, o sujeito que trabalha, que corre atrás, que é sério, honesto, é burguês. Essa pessoa nem sabe o que é um burguês, historicamente falando. Ela não sabe o que é um burguês. Eu vi o perfil do moço ali, vi que é um... A Ana de Capão da... desculpa, mano. Não, eu só gostaria de dar sobre isso aqui. uma palavra. A Ana perguntou assim rapidamente, Carla, vocês estão falando da invasão do hotel, chegaram a ver o índio de casaco de couro? Alguém viu? Não, eu não vi. Eu não vi também. Olha que fashion. É uma barbaridade, diz a Ana de Capão da Canoa. Eu não tenho casaco. Fala mais, Marcelo. Não, eu tenho, mas eu não invado o lugar de ninguém. Eu gostaria de ressaltar a figura do presidente Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos e um dos pais da pátria americana, que colocou, já falei isso aqui outra vez, que colocou, quando ele cria a nação americana, que foi criada por ele era um grande advogado, ele diz o seguinte, que nós temos que primar pelo direito à propriedade e à liberdade. A propriedade e a liberdade. Porque isso aí faz parte da democracia. A liberdade e a propriedade. Você trabalhou, você por esse ou por aquele meio, você teve aquela propriedade. Uma propriedade não pode ser invadida, como aconteceu, por exemplo, na Revolução Russa de 1917, quando o movimento bolchevique, que era uma ala do Partido Operário, invade todas as propriedades. Cidadão que morava numa casa que tinha 3 quartos, 2 quartos ele tinha que dar para as outras pessoas morarem. Era uma outra situação do mundo, tá? Então é Rússia, né? E hoje chama-se Federação Russa. Então nós não podemos desrespeitar a propriedade, porque vamos chegar a um determinado ponto que a pessoa que tem uma casa, quando você vai chegar lá, vai estar invadida, como acontece na praia. Eu tinha um amigo meu que tinha uma casa numa praia que um belo dia um vizinho ligou e disse, invadiram a tua casa. Ele teve que entrar com ação na justiça, reintegração
declaração de posse, Aí tem que pagar, e aí, quando entrou na casa, conseguiu entrar na casa, 2 ou 3 meses depois, então estava tudo destruído. Estava tudo destruído. Inclusive um camarada, desculpe a palavra, fez as suas necessidades, defecou em cima da cama do casal. Em cima da cama do casal na hora que estava saindo. Então, é isso que eu quero dizer. Não, aí eu te pergunto o seguinte, Quem paga? Não é nem o quem paga, Mário Barcelos. Eu te pergunto o seguinte, essas pessoas que ao sair fizeram isso, tu vai achar que são pessoas pobres coitadas que não tinham onde morar, então aí acharam um lugar e foram para lá com a sua família, para um teto. Uma pessoa que precisa de um lugar entra na tua casa, vamos supor que ele achou. A Magda tem uma casa na praia e mora na cidade. Então eu vou morar aqui. Aí tá, eu vou lá e tá, então sai da minha casa. A pessoa cuidou da minha casa porque fez daquilo o seu teto. Não fez xixi, cocô na minha cama porque ela tem raiva de mim porque eu tenho uma casa, entendeu? Sabe? Então a pessoa que quer ter um teto é diferente, ela vai cuidar daquele teto. E aí, quem sabe até pra quando eu chegar lá, eu vou dizer assim, tu não quer ficar aqui trabalhando pra mim? Quem sabe tu fica de caseira durante o ano. É que esse discurso, né? De que os ricos têm o dinheiro. Trabalhar. Não, é que esse discurso, né, que vem embutido nisso, de que os outros têm dinheiro e, portanto, são culpados, eles têm a casa. Isso gera ódio nas pessoas, né? Esse discurso, ele não é uma coisa positiva, né? Não, ele não incentiva a pessoa a ir atrás do seu ganho e, quem sabe, um dia ter a sua propriedade, poder batalhar pelas coisas. Pelo contrário, ele divide a sociedade. Ou não divide, Mário Barcelos? Aqui, ó, aquela experiência do professor Lavoisier, que numa turma dando aula de ciências políticas, pois é, porque o socialismo é igualitário, ele possibilita as pessoas a não sei o quê. Tá bom, muito bem, as pessoas vão a partir de agora ser iguais. Então nós vamos fazer uma experiência socialista aqui na turma. Não teremos mais notas individuais. As notas serão o somatório de todas as notas dividido pelo número de alunos. O que aconteceu? Na primeira média, eles tiraram 6,3. Os alunos que estudavam e que tinham o hábito de tirar 8, 9, até 10, ficaram indignados. Por quê? Porque tinha os vagabundos que no intervalo... Não estudavam, passavam na balada, Eles pensavam, eu vou estudar para esses caras, me arrebentar para esses caras. Não, eles começaram a relaxar. Os vagabundos continuaram vagabundos porque pensaram, tem os bobocas que vão trabalhar para mim, vão estudar para mim. Resultado, na segunda prova, a média caiu para 5,2. E na última prova do ano, a média foi 3,5. O professor fez um relatório à direção da universidade comunicando que toda a turma estava reprovada por uma experiência socialista. Aí tem aquela história... Onde aconteceu isso? Aí, o professor Lavoisier, lá de São Paulo, da USP, tem aquela história lá da menina, essa é uma historinha, de que a menina disse pro pai dela assim, pai, o senhor é um burguês reacionário de direita. Eu tenho vergonha do senhor na minha faculdade. Aí o pai disse pra ela, mas minha filha, por que isso? Eu tenho vergonha, porque eu sou socialista. Eu sou progressista. Sim, então tá, minha filha. E como é que tá a tua turma? Tá bem. Como é que tá a Carminha, aquela sua colega? Pai, a Carminha é aquilo, a Carminha não vai conseguir passar. Então por que vocês não fazem na turma de vocês a experiência do professor Lavoisier? Faz a média. Aí a menina pulou e disse, pai, só que faltava. A minha média é 8, 8,5. Eu passo final de semana estudando e me arrebentando. A Carminha, final de semana, vai pra balada, namora um, namora outro, não quer saber de estudar. O pai virou para ela e disse, então tá, minha filha, parabéns, bem-vinda à direita. Olha aqui, burguesia, diz a Denise de Bagé. Boa noite, amigos da bancada. Com relação ao bordão, a burguesia fede, infelizmente para alguns cidadãos, o simples fato de dormir de meias, como na letra da música, caracteriza um burguês. Isto porque existem certas pessoas que são facilmente sugestionáveis por clichês e se consideram defensores da livre expressão
Constituição e da democracia. Abraços, Denise de Bagé. Camila não, é Cassandra de Pelotas. Faz um elogio, muito obrigada. Não sei se vocês viram o post da professora de Santa Catarina, aquela que foi agredida por um aluno antes desse acontecimento. Ela pegou uma foto do Bolsonaro rindo, escreveu algo assim, sorrisinho de quem está se preparando para tomar ovado. Acho que vocês viram falar sobre isso. Ela colheu o que ela plantou, né? Um bom português. Aqui no WhatsApp, o Eduardo Azevedo parece que viu, tá replicando o que o Marne falou, mas ele escreveu antes de ti, Marne Barcelos. Então ele pensa da mesma forma. Boa noite, Carla e bancada. Se virar moda, não poderemos deixar nossas casas vazias. Por 3, 4 meses no litoral, serão invadidas e ainda teremos de indenizar para que desocupem? Culpa do judiciário. Diga-se de passagem, as líderes desses zarabatanas desbotadas nunca mostram o rosto nas entrevistas às emissoras de televisão. Muito estranho. Eduardo Azevedo. Quando eles fazem isso e outras pessoas apoiam, eles só mostram que mas é engraçado, aqui no litoral tem uma indústria de invasão aqui que é terrível. Tem uma indústria de invasão aqui no litoral que é terrível. Tem. Agora, eu concordo com esse telespectador, o judiciário tem culpa nisso. Porque, sabe como é que o juiz faz? Determina a reintegração de posse e aí vem a besteira. Cabendo ao autor as despesas inerentes a caminhão, coisa e tal, e que providencie local adequado para o recolhimento das pessoas. Olha! Ainda tu tem que tá na decisão. E não é um juiz ou dois que decide isso. Você vê ali o que tem, um negócio inacreditável. E quando acontece, por exemplo, aquela invasão lá da Baltazar, que até hoje não conseguiram limpar aquilo lá, né? Que chega sempre, assim, 24, 48 horas antes, vem um desembargador dar uma liminar. Cancela. Teve uma vez que o proprietário lá chegou, os caminhões estavam alinhados, tudo pro outro dia ali, recolheu, o cara contratou 30, 40 caminhões, brigada, tudo certinho, coisa e tal, tudo marcado para as 8 horas da manhã, 10 horas da noite, deram uma liminar, cancelando. Aí tu vai ver a fundamentação, vontade de chorar. Olha aqui, ó. O judiciário tem culpa nisso. Boa noite, excelentíssima bancada. Sou assíduo assistente, não sou CPF, kkk. Tenho uma enorme admiração a todos, mas acredito que já está na hora de mudar os assuntos dos debates. Quanto mais falarmos em corrupção e corruptos, mas eu acho que isso aqui a gente não era o que estava falando. Os senhores sabem que o fato dos famosos que não estão mais na mídia arrumam um escândalo para voltar e aparecer e não ser esquecido. O mesmo vale para todos envolvidos nas corrupções, ao meu ver. Vamos deixar deles no ostracismo, deixar de falar o nome deles. Isso já está saturado. Deixamos que a Santa Justiça resolva e pronto, mas não tem justiça. Dona Magda. Minha ideia é voltar o foco para as pessoas corretas, as que fazem com que o Brasil vá para frente. Os honestos que façam sua obrigação, por sinal, muitas vezes não fazem, vamos dar exemplo. Opa, tá muito longo aqui. Sou pai de 2 filhos, para mim o ECA é uma ECA. Nunca entrou na minha casa, eduquei meus filhos no sistema antigo e aí vai longo. Atenciosamente, Vilésio Cerbário, de Passo Fundo. Fala, Mário. Hoje eu queria fazer uma homenagem especial, porque há 63 anos atrás, no dia 24 de agosto do ano de 1954, o presidente Getúlio Dornelles Vargas se suicidava no seu quarto, às 8 horas da manhã, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, na Rua do Catete, no Rio de Janeiro. Quem quiser ir lá vai conhecer, inclusive o quarto e tudo. Então hoje é um dia muito especial, porque a partir desse momento Getúlio entra na história deste país, contestado por muitos, mas amado pelo povo brasileiro, como o que aconteceu naquele dia, depois da sua morte, as rádios divulgando, os noticiários divulgando, etc. Era muito embrionária ainda a televisão brasileira. Os movimentos que surgiram no Brasil a favor do Getúlio, quebra-quebra, queimaram estações de rádio aqui em Porto Alegre, queimaram a importadora americana naquela época, no mesmo dia da morte. Foi um dia terrível,
o país todo em convulsão, aquela morte. Ele, na sua carta testamento, ele disse, eu saio da vida para entrar na história. Getúlio foi uma das maiores personalidades desse país, quer queiram ou não queiram. Ele ocupou durante 15 anos a presidência do Brasil. Em 1930, ele vai até o Rio de Janeiro, depõe o presidente Washington Luiz e assume a presidência do país. Provoca o Estado Novo, a Revolução Constitucionalista de 32 contra os paulistas, esmaga isto. Depois vai fazendo, sucede-se uma série de fatos que levam ele até 1945, quando então ele é deposto, entrega a presidência, mas elege o seu substituto, que foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Em 1949, Samuel Weiner, o grande jornalista Samuel Weiner, criador de Última Hora, que foi patrocinado inclusive pelo próprio Getúlio Vargas, vai até a fazenda do Getúlio, no interior, em São Borja, vai num pequeno avião, abana e pede para descer. O Getúlio faz sinal que ele poderia descer, o Getúlio, gaúcho, bombachudo, etc. Quando ele desce, ele diz: meu presidente, eu vim aqui entrevistá-lo, o senhor me concederia uma entrevista? Aí o Getúlio olha com aquele jeito dele, aquele charuto, aquela calma, etc. Então, vamos lá, meu filho, então. Sentaram-se e cria-se ali, a partir daquele momento, a maior entrevista política realizada por um jornalista nesse país, foi feita por esse cidadão chamado Samuel Weiner. É publicada na revista O Cruzeiro, é publicada em outras revistas e explode, então, a partir daquele instante, a candidatura de Getúlio Vargas. Se elege facilmente presidente da República. E uma das frases que ele disse: só saio do catete morto. Quando houve aquela conjura, a morte do Major Rubem Vaz, que estava assistindo o Carlos Lacerda na rua Toneleiro, no Rio de Janeiro. Eu conheço demais essa rua porque eu morei na esquina, exatamente nessa rua. O Carlos Lacerda leva um tiro no pé e o Major Rubem Vaz leva uma bala e morre. A partir daquele momento acaba o governo Vargas, sem que ele soubesse disso aí. Isso foi planejado por um filho e por outro a sécula desse filho do Getúlio. Então ele morre e o Brasil entra em convulsão. Hoje foi um dia, há 63 anos, muito especial para o povo brasileiro. Getúlio Vargas. E hoje, aproveitando isso, o candidato à presidência da República, ano que vem, seu Ciro Gomes, vem a Porto Alegre para inaugurar na Praça da Alfândega mais uma carta-testamento do Getúlio Vargas. Mais uma? Tiraram aquela, colocaram Ciro Gomes, mas esse camarada. Hoje, aquele tumulto ali. Hoje eles não deixam de fazer isso. Esse Ciro Gomes é um oportunismo que vou te contar. Esse cidadão, com todo respeito, meu voto, ele jamais levaria. Aí falou mal do Lula, falou mal da Marina Silva, falou mal do prefeito de São Paulo, falou mal do Fernando Henrique, falou mal de todo mundo. O único que não falou mal é a Dilma, porque a Dilma não é candidata a nada, né? Então ele não falou mal da Dilma. Todos os outros são candidatos. Ele atirou em todos os candidatos. Eu acho que essa política da agressividade, essa política de mal falar dos outros, é uma política errônea. Todos nós temos erros e acertos. Claro que uns têm mais erros do que acertos. E essa política, ele está completamente errada. É um homem inteligente, é um homem preparado, mas ele não vai a lugar nenhum. Quem? O Ciro Gomes é um homem preparado. Preparado pra quê? É um homem preparado. Abre a boca em 10 minutos, você que é um proselitista, um populista. Proselitista, ele não quer ser ninguém. Ele é culto, é um cara inteligente. Ô, Mari, tu é um socialista infiltrado aqui nesse troço aqui. Infiltrado onde? Nesse troço. Aqui ninguém é infiltrado. Nesse troço. Só um minuto, baixa o dedinho. O Mari tem outro por dentro. Aqui não tem ninguém infiltrado. Como ele gosta de frisar. Ponto 2, isto aqui não é troço. Não é um troço. O único troço que tem aqui é tu. Vamos deixar tudo bem claro. Tá, ô coisinha? Aqui, ó, o senhor, bandeira da Jamaica, presta atenção no que você dizer. Aqui, o Fernando Haddad é um homem preparado. Fala que o Fernando Haddad. O Lula é o líder. O Ciro Gomes é preparado. A Marina é bonita. Presta atenção. Quem gosta dela é mosquito. Tu é infiltrado. Ainda bem que tu respeita a opinião do colega, né? Não, obrigada, Cris Bart. Respeite a opinião do seu colega. Isso não é opinião, isso é propaganda política descarada. Não é propaganda
ele é um infiltrado. O cara é um infiltrado. Direito de considerar uma pessoa inteligente. Muito bem. Vitorino, não. O Lula é extremamente inteligente. Não é inteligente, Esse é o problema. A gente considera... Agora tu mexeu com a Data Vênia aqui, ó, com a doutora Krieger. Ou coisa... Tô só prestando atenção. Eu já tô cansada desse discurso. O Lula é inteligente. Ele pode ser inteligente, mas ele usa a inteligência não pro bem. Então, ele é mais perigoso do que qualquer outro. Recebeu esse contofone? O Mário... Eu não posso falar. Vai, fala. Eu tô revoltado com o Mário. Mas tu não tá fazendo uma reforma na segunda parte, vambora. Vamos xingar ele. Eu quero xingar, eu quero dizer... a gente xingar o Mário. Não, eu sou muito amiga do Mário, estou lá, eu e ele não sei. Mas eu posso xingar ele. Não. Deixa as pessoas falarem sozinhas um pouco, por favor. Só um pouquinho. Eu fiquei em silêncio, viu? O buraco ficou no meu. O buraco ele fale. Não, Marne, eu acho que até tu tens razão. Pra burro ele não serve, né? Não tem Pelo amor de Deus. Mas a inteligência dele não é usada pro bem, como ele diz que é. Então, eu acho que falta essa informação. Ele é um manipulador. E um manipulador... perigoso? Ok. Aí completa a frase, por favor. O Marne diz, só que ele... Não, o Marne diz só que ele é inteligente. Deixa eu continuar xingando. Não, tu tá no teu Não que ele período concorde com a forma que ele Mas é conduz as evidente coisas que pela inteligência não, mas é dele. evidente que eu não concordo. Agora eu não posso negar as pessoas que são inteligentes. Eu posso discordar daquilo que a pessoa se propõe, mas eu não posso dizer que a pessoa não é inteligente. Espera um pouquinho. Eu posso discordar do senhor Vitorino, mas eu não posso negar que ele tem uma razoável inteligência. Razoável. Agora você pode responder, porque ele... Você viu? Só presta atenção. Foi um ataque direto. O cinismo. É que assim, porque quando a pessoa grita, a pessoa perde a razão. A pessoa perde a razão. Ele vai ficar rouco também. Mas não precisa falar com voz de arroto Isso, também, porque muito fica bem, feio. Voz de arroto. Quem tá jantando... fala Quem tá direito, jantando vai. duro agora. O Marni, Pois não. Engasga. você anda muito superlativo, Marna. Superlativo Você é a maior entrevista, com a maior personalidade, com a maior atriz, personalidade com o maior ator, com o maior político, com o Mas tu maior faz a orador. mesma coisa quando tu faz Tu amigos. tá muito superlativo. Deixa ele fazer como ele quiser. Tá dirigindo e para, Vitorino. Quem é o pequeno polegar é o senhor. Ô, Vitorino, tu tá criticando a muito, Marne. É que ele tomou conhecimento do meu apelido, por isso que ele tá nervoso. É o Gugu o Grande. Não, o Gugu o Grande. Chama-se Tu era antonomazia. quando tu era mais O gorducho. Grande. Mais gorducho? Mais gorducho. Aí tá difícil, mas tá difícil. Dona Magda, eu só gostaria de mandar um abraço para a doutora Heloísa. Só gostaria. Já falou meia hora no programa. Eu tô só no bico. Ele é assim, depois reclama de mim. É cunhada do meu querido amigo e irmão Peri, a doutora Heloísa, o seu marido, eles assistem o programa todas as noites, advogados e tal, que nos dão prestígio. Peça e ofereça aqui é uma coisa horrível. Tem um telespectador bem nervoso aqui no WhatsApp, que é o Tomás de Porto Alegre. Diz assim, pelo amor de Deus, leia essa pergunta, eu imploro. Pronto, vou ler. Boa noite, bancada. Volto a perguntar, a quantas anda aquele projeto de lei Escola Sem Partido? Hoje muitos são alunos que estão à mercê de professores esquerdistas e fazem de suas aulas de ideologia. Tomás de Porto Alegre. Olha, e essa coisa é muito maior do que se pensa. Eu abordei isso lá na Rádio Pampa e choveu o WhatsApp de pessoas, pais, reclamando de que... Isso acontece mesmo. Acontece mesmo. Os alunos não sabem calcular uma raiz quadrada, mas sabem que o Sartori não presta, que eu não sei que é ladrão, que o Temer é usurpador, eu não sei que... Mas a fórmula de Bhaskara... Mas ninguém sabe a fórmula de Bhaskara. Legal. Eles não sabem nada disso. Então fica um negócio terrível. O que essas duas acharam alguma coisa aqui? Olha, chama. O Vitorino não é pequeno polegar, eu já vi. Olha, existe uma prova. Desculpa, mas eu não consegui me contar. Denúncia. Ai, meu Deus. Olha o Serasa, o Procon, o Conar. Tem foto, vou perguntar. Tem foto. Não vai ter, pô. Olha aqui, ó. Brincadeiras à parte. Você sabe que
Esses últimos 3 dias eu estive lá todas as manhãs trabalhando lá na Fiergs, na Expoagas, que está encerrando as suas atividades agora nesse horário, né? Parou, encerrando as suas atividades agora. Por esse horário, mais ou menos, eles devem estar sorteando entre todos aqueles que estiveram lá na exposição mesmo, na Expoagas 2017, que fizeram compras, preencheram um cupom, né? E todas as pessoas que por lá passaram e compraram, eles vão sortear um HB20. A Agas, assim... Sempre tem sorteio. Sempre tem, assim, durante toda... Porque o que acontece? São 2 eventos. É a convenção dos supermercadistas e a Expo Agas, né? Agora, esse ano foi a 36ª convenção e 36ª Expo Agas 2017. Então, Longo é o sobrenome do presidente da Agas, é Antônio César Longo. Ao longo do evento, eles assim, na quarta e na quinta, eles sortearam em cada um dos dias 3 notebooks, né? Então, entre as pessoas que fizeram as compras no primeiro dia e na quinta-feira as pessoas que fizeram as compras no segundo dia. E aí no terceiro dia eles juntam todos os cupons, inclusive das pessoas que foram contempladas com os notebooks, inclusive essas, e todos os que fizeram compras, né? Eles juntam todos os cupons e entre todas as pessoas alguém ganha um HB20. Eles têm feito nos últimos anos. É muito legal. Aliás, eu cobri por muitos anos essa convenção tanto da Agas quanto da Abras. Vou ver se eu consigo saber. E é muito legal, viu? É muito legal. A da Abras é a nacional. Né? Você fica conhecendo novos produtos, lançamentos, novidades e ao mesmo tempo pega o termômetro do mercado, né? Porque não existe termômetro maior para o mercado do comércio que o supermercado. E esse ano, assim, eles têm diversas atividades. Tem o encontro da Agas Jovem, a Agas Mulher e os palestrantes. Então, os palestrantes foram no primeiro dia o Ricardo Amorim, que é o economista, que é um gaúcho, né? Ele é do Manhattan Connection. Ele é do Manhattan Connection. Ele já tirou aquela pereba que ele tinha aqui, né? Não, tu tá confundindo. O Ricardo Amorim, ele tinha uma verruga assim, uma pereba aqui. Filho. Não, um rapaz jovem. O Ricardo Amorim. Eu vou te mostrar ele aqui no Mas ele tinha uma verruga. Tu tá confundindo com o outro do Manhattan Connection. O Ricardo Amorim do Manhattan Connection. Ele tinha uma pereba assim, tinha que dar uma... Não sei, ele é lindo, maravilhoso, charmoso. E inteligente. Super. Bom, a pereba é por conta do Gustavo Vitorino, que tem inveja de tudo que é homem. Tá, Ricardo... Mas ele é assim, ciumento, o que nós vamos fazer? Aí, no programa de ontem... Mas você tem pereba aqui, parece. Não tem. Se tem pereba, ele tirou. Não tem. Ele tirou. Olha o outro, que é um outro baixinho, carequinha que tem pereba. Que também é do Manhattan Connection. Tá fazendo confusão. Aceita que dói menos. É que pro Vitorino só ele é perfeito. Hoje eu ouvi uma frase dele. Tá, então vamos lá, eu tô falando. Eu vou dizer uma coisa. Aí no segundo dia eu estou falando. No segundo dia da Agas, quem fez a palestra, que também agradou, foi sucesso de público e tal, que o Gustavo Vitorino ama, adora, é o Leandro Carnal. Eu adoro, o Mário também adora. Inteligentíssimo, ou não é? Especialista. Ele é inteligente, ele consegue fazer palestra de 1 hora sem dizer nada. Mas as pessoas As pessoas adoraram ele, foi super lotação. E hoje, o querido, maravilhoso, carismático, simpático, boa gente, Serginho Grossman. Agora fala que ela foi superlativa agora. Fala que ela foi superlativa. Totalmente. E tem mais. E não apenas foi superlativa, como abusou dos elogios. Serginho Grossman é legal. Ele é um cara que legalzinho, interessante, coitado, mas parou aí. Não, ele é maravilhoso, querido, carismático, simpático. Magda, porque você tá com a bandeira da Jamaica hoje, você não pode ficar também elogiando. Teve ataque de Marne agora? Mas o cara é maravilhoso. Eu acho ele bacana. Ele é simpático. Ele não é tudo isso. Não, ele é tudo isso. E o que ele fez? Ele falou um pouquinho, falou um pouco sobre a vida dele, assim, né? Porque eu fiquei pensando, eu também fiquei na expectativa, o que ele vai fazer? Né? Então a especialidade dele. Esse aqui que ele fez? Ele fez o programa dele com o pessoal da plateia. Daí foi maravilhoso. Estava lotado o teatro e outra coisa, as pessoas foram lá para vê-lo às 9 horas da manhã. Viu?
Tá, pra ti? Às 9 horas da manhã tinha 2.000 pessoas. Agora o Vitorino morre. Que foram lá para vê-lo. Agora ele farta. Porque quando terminou a coisa, a pessoa foi embora. Gosto não se discute, só se lamenta. Não, mas ele é muito simpático. E aí o que ele fez? Ele falou 10, 15 minutos ali no palco, depois ele pegou o microfone e foi entrevistar as pessoas, quem tu é, o que tu faz, não sei o quê. Foi fazer o programa dele. E ele cobrou por isso? Claro, e tem. De graça. Mas não, agora eu tô falando, na verdade, do evento em si, que foi um sucesso. Não, ele trabalha dentro da Águas. Hoje o ministro Osmar Terra, que está no Rio Grande do Sul. Isso. Né? Passou por lá também, falou sobre o programa Progredir, onde ele fala sobre jovens, sobre o que eles estão fazendo, que agora o ministério dele é só do desenvolvimento social, né? E aí coincidiu que eu estava perto, estava junto quando o Pedro Hoffmann da Brasel teve uma conversa com ele lá e ele vai fazer uma parceria com eles para botar jovens no trabalho. Jovens dessa idade já para começar a trabalhar e tal. Então ele foi muito bem recebido também, foi muito bacana. Eu posso fazer um jabazinho aqui? Alá Chicão? Pode fazer. Assim, a partir desse sábado, a Rádio Pampa e a Rede Pampa de Comunicação dão uma largada para a cobertura da Expo Inter 2017. A Rádio Pampa e a TV Pampa, na Casa da Pampa, que é o ponto mais fashion, bem Chicão Tofani, é o ponto mais fashion da Expo Inter, e é mesmo, porque onde se reúne todas as autoridades, se reúne o mundo do agronegócio, se reúne na Casa da Pampa. Então, a partir desse sábado, a Casa da Pampa vai receber a programação, parte da programação da TV Pampa e também da Rádio Pampa, com a cobertura completa da Expo Inter 2017. Falando de coisas boas, deixa eu dizer para vocês que a CEPREV reduz de forma imediata, entre 50% a 70% a prestação do seu veículo ou outros financiamentos que você tiver. Ligue agora, a consulta é gratuita neste número aí, ó, 0800 606 1616. Eu posso citar para vocês o exemplo de um cliente, a CEPREV, que financiou um veículo com prestações que ele pagava de R$630 e conseguiu reduzir para R$315, com vantagem inicial calculada em R$14.000. Ligue agora, redução entre 50% a 70% na prestação do seu veículo ou outros financiamentos que você tiver, do telefone 0800 606 1616. Vou repetir para você anotar, 0800 606 1616. Posso dar um drops, Magda? Pode dar um drops. Um drops de futebol. Amanhã o Inter... Olha, os colorados estão na maior expectativa para o Inter assumir a liderança da Série B do Brasileirão. É Inter e Paysandu aqui no estádio Beira-Rio. Vai ser um jogão. Olha, o Inter aí rumo à 6ª vitória consecutiva na Série B. E ontem, na noite da última quinta-feira, o Grêmio foi eliminado na Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Decisão nos pênaltis, 1-0 aqui na Arena, 1-0 pro Cruzeiro lá no Mineirão, e a decisão foi pros pênaltis. Eu quero saber de vocês, se vocês acham o que eu acho também. Se o Luan errou pênalti, se o Luan sentiu essa questão da contratação, essa ida, não ida, fica no Grêmio, se isso pode ter refletido na atuação dele no jogo, porque foi pífia a atuação dele e ainda errou um pênalti decisivo da partida. Eu acho que o Grêmio, assim, ó... eu gostei do... Eu acho que o Grêmio cansou. O Grêmio cansou, são muitas competições, muitos jogos decisivos. Por mais que o Renato esteja poupando os jogadores, o Grêmio está entrando num processo de estafa. Porque uma das características do Grêmio, o Renato conseguiu conciliar um time de pegada com um time de categoria, com um esquema de jogo, uma troca de bola, é melhor que o Cruzeiro. um ping-pong, sabe, que funcionava maravilhosamente bem. O Grêmio no segundo tempo não teve força, não tinha perna. Quando jogadores como o Ramiro, como o Arthur começam a perder dividida, são jogadores de força. Você nota que o time do Grêmio... O Grêmio só teve uma chance de gol, foi nos 5 minutos do primeiro tempo. Mas o Grêmio perdeu, na minha opinião, para ele mesmo, porque como time o Grêmio, na minha opinião, é melhor que o Cruzeiro. Só que o Grêmio tá cansado. Você vê que os jogadores... Então o Grêmio não é melhor que o Cruzeiro. Não. Se os dois descansados, o Grêmio é melhor. Bom, mas não adianta. O Grêmio tá cansado. E outra coisa... Não é a vida. Olha aqui, ó, o Bressan, o Jeromel estourou o músculo.
O Jeromel estourou o músculo. Ontem o Bressan estourou o músculo. Tá, mas Qual é a pergunta? Ela pergunta. Tu acha que toda essa questão envolvendo o Luan, da transferência da ida pra Rússia, não foi? Afeta. O Atlético de Madrid, não terem falado pra ele ter ficado chateado. Isso afetou o Luan? Porque ele não jogou nada. Afeta. E é um dos melhores jogadores do Brasil. Por mais que o jogador o cara que sendo disputado pela Europa. Não, pra mim é o melhor jogador do Brasil no atual. Mas assim... Eu como gremista... Não tá cansado também? Lamentou. Afeta. Magda, pensa bem, Magda. Eu como gremista achei um vexame, o Grêmio não jogou coisa nenhuma, tomou um show de bola do Cruzeiro. Marcelo, eu não admito que o meu time, do Grêmio, tá, que joga, que não jogou nada. Jogou 5 minutos, 10 minutos, eu fui dormir porque eu senti que nós ia tomar uma saraivada de não jogamos coisa nenhuma. Não admito que um time como o Grêmio não erre pênalti, erre cobrança de pênalti. Não admito ouvir das pessoas. E outra coisa, eu tive que ouvir de amigos, de pessoas que o goleiro tem mão de alface, que a bola bate nele e ele faz mãozinha de alface. Defendeu 2 pênaltis. Pois é, eu também achei. Eu não sei porque eu fui o melhor jogador. Pois é, alguém me disse, então o goleiro não tá com nada, tem mão de alface. Eu digo, como tem mão de alface? O cara vendeu 2 pênaltis. Eu não gosto dele, sabe? Mas não adianta. Futebol é resultado. E nós perdemos e estamos fora. Como gremista, achei uma porcaria. Agora, coincidências à parte, tudo coincide com a saída do Espinosa, né? Isso eu pensei. Falei isso hoje. Isso eu pensei. E o Espinosa é um cara legal, um cara querido, um cara motivador. Os jogadores gostam dele, entrariam em campo, morde o calcanhar por causa dele. Ele é motivador, ele é parceiro. Ele trata aqueles caras como se fossem filhos dele. Ele sempre foi isso no Grêmio. Eu acho que dentro do Grêmio, sim, mas assim, nas partidas e tal, eles esfriaram já vem de tempo, esse esfriamento. Mas eu falei como torcedor, eu nunca me meto nessas coisas, mas eu ontem resolvi me dedicar. Fui pra casa e digo assim, não vou fazer nada, eu vou assistir o jogo. Eu digo, ô pé frio, vai dormir, porque esse jogo tá uma porcaria, o Grêmio ganha quando tu não vê, vai dormir. Hoje de manhã, digo, não aconteceu nada, porque eu não me acordei com nenhum foguete, nem nada, tomamos um saco. Mas o Grêmio não, sabe, o Grêmio perdeu por 1-0 num lance de bola parada. E não jogou nada. Sim. Eu vi os 10, 15 minutos, eu vi todo o primeiro tempo. O Grêmio, ao segundo tempo, deu pra ver, o Grêmio estava cansado, o Grêmio tá no limite da exaustão. O Renato tentou descansar o time, tenta descansar aqui, mas é muita competição. Semana que vem já tem Libertadores da América. Aí tem mais a Copa do... E aí vão jogar, acho que eles vão jogar melhor? É isso que eu quero colocar. É impossível prever, porque quando começa a estourar músculo, é porque o time está no limite. Aí é departamento médico. O Grêmio está estourando músculo. Estoura um, estoura outro, daqui a pouco para outro. Então, sabe, o Grêmio não jogou bem ontem, mas, sabe, perdeu de 1-0 no lance de bola parada. Posso dar e depois uma frase? Perdeu os pênaltis. Posso dar uma frase do presidente? A frase do presidente Kennedy, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos, primeira entrevista no Salão Oval da Casa Branca, pergunta, presidente, uma jornalista pergunta, ele adorava jornalistas, né? Principalmente se fosse bonita. E pergunta, presidente, como é que o senhor explica o seu sucesso? Ele disse, sucesso não se explica, só o fracasso. É verdade. Estão explicando o fracasso. A nossa telespectadora Ana Lúcia vem se comunicando através do WhatsApp há alguns dias, falando da situação do Pampa Safari. Ela disse que leu a notícia do Pampa Safari, que fechou as portas e agora estão sacrificando os animais a Voltaram tiros. Atrás. Com autorização da Regina Becker. Gente, é verdade isso? Não. É verdade ou não é verdade, Gustavo? Não é verdade. É assim, os animais do Pampa Safari, o Pampa Safari tinha um problema de gestão que se acentuou na última década. Alguns animais contraíram a tuberculose. Essa tuberculose se propagou dentre a população de animais do Pampa Safari e as autoridades sanitárias determinaram o sacrifício de todos os animais rigorosamente dentro da lei. A lei sanitária obriga que o sacrifício de animais seja feito sem nenhum sofrimento do animal. Ou seja, uma injeção que o animal deita, morre, não sofre. Nada não de é tiros. a tiro, nada de tiro, nada disso. Então, assim, alguns animais já foram sacrificados, mas a Secretaria
eu acho que a Secretaria de Saúde, Secretaria de Vigilância Sanitária de Gravataí está tentando reverter o quadro. Foi parado. Então, o que eles querem? Eles querem separar os animais que estão com tuberculose daqueles que não têm tuberculose. E esses animais que estão com tuberculose, já que ela é incurável para esses animais serão sacrificados dentro das normas sanitárias, ou seja, sem sofrimento. E esses que não estão ficarão sob observação durante um período de tempo. Na verdade, essa deveria ser a primeira medida a ser tomada, deveria ser a primeira medida, porque a determinação de sacrificar todos, me parece que 300. me parece que foi exagerada, porque, repito, segundo o secretário lá de Gravataí, nem todos os animais estão com tuberculose, então é preciso fazer uma avaliação dos que estão, os que não têm, afasta essa população, mantém em observação por um tempo, se eles não tiverem a tuberculose, os animais, então, recebem algum destino e sacrificar apenas aqueles que têm a tuberculose já diagnosticada. As autoridades sanitárias contrapõem dizendo que a tuberculose, ela nem sempre é de fácil detecção e muitas vezes ela pode ficar inoculada num animal sem que tenha sintomas. E aí acaba passando para a demais população. E segundo eles, é um risco, porque ela pode contrair, inclusive, o homem. Até o homem pode contrair. Mas é um problema que vem de praticamente uma década de lá para cá. O Pampa Safari já tinha sido advertido há 5 anos atrás pelas autoridades sanitárias que precisavam fazer uma revisão. Os casos estavam se propagando desde 2012, já tinha muitos casos, só que agora parece que chegou numa situação limite. Eu não sei, eu acho que todo mundo tem que sentar em volta de uma mesa aí para tomar uma decisão racional. Agora, não é, viu, telespectador, não estão fuzilando animal, não tem nada disso. Existe uma decisão de caráter meramente sanitário que está sendo avaliada porque algumas pessoas são contra a morte de todos os animais. Tem uma notícia bem importante, que os gaúchos, eles têm direito a sacar 291 milhões na Justiça Federal, né? São 22.205 cidadãos gaúchos que provavelmente ou não conversam mais com seu advogado ou já não lembro mais, que entraram com uma ação, a maior parte dessas ações contra o INSS, que venceram a ação contra o INSS. Claro que tem umas ações que não são contra o INSS, mas como faz parte do bolo maior, é elas que eu me refiro, que tiveram o valor depositado há 2 anos e que não foram retirar esse valor que foi depositado, né? Em RPVs, que são requisições de pequeno valor, e em precatórios depositados até 2 anos atrás. Entrou uma nova legislação que mudou. A partir de agora, a partir da data do depósito, 2 anos depois, esse dinheiro volta para o governo federal se a pessoa não retira o dinheiro. Então, até 31 de agosto, essas pessoas, elas têm direito a recolher esse dinheiro, senão, a partir de 1º de setembro, esse dinheiro volta para o governo federal. Daí não seria dever do advogado informar? O juiz informou que eles fizeram alguma mas é que alguns perdem contato com o advogado, né? Muitos. E aí o juiz informou que fizeram algum mutirão em algumas cidades mas que isso é um trabalho minucioso que eles não têm tempo de fazer. Então, a pessoa que lembra que entrou com alguma ação, parece que a ação tem que ter sido impetrada. Eu anotei aqui, ó. Isso é por causa da lei, vamos ver se eu acho. Provavelmente, antes esse dinheiro podia ser recolhido pela União no caso de processos arquivados há mais de 2 anos. Agora, o interesse é da data do depósito na conta. Não estou achando. O que acontece é o seguinte... Não, aqui, ó. Se a data anterior for a janeiro de 2015, é possível que haja precatórios ou RPVs a receber. O que eles falam, ó? Que é para ir no site da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, olhar a parte consulta processual, verifica no resultado da busca a data em que deu o processo na entrada na Justiça Federal. Se essa data for anterior a janeiro de 2015, é possível que você tenha algum precatório, alguma RPV para receber. Aí esclareceram também, o juiz esclareceu que o governo federal garante que ninguém perde o direito ao dinheiro se não realizar o saque até o dia 31 de agosto. Mas o juiz confirma que
o cidadão terá de esperar de 90 até 2 anos e meio para ver a cor do dinheiro, se não sacar, até 31 de agosto. Então, se tem alguma lembrança que entrou com algum pedido, ganhou uma ação na justiça, essa ação foi impetrada antes de 2015, então dá uma olhada que talvez o senhor ou a senhora tenha algum dinheirinho para receber. Nossa, se tivesse uma ação dessa, eu ia estar o tempo inteiro em cima, querendo saber. A responsabilidade maior aí, na minha opinião, é dos advogados. Eles que têm que monitorar o processo, saber se foi depositado, enfim. Só que o que acontece? Assim como o cliente morre, o autor da ação morre advogado também. Também. E aí fica aquele negócio, a ação tá lá, não sei quando é que vai sair, exatamente. Enfim. O que acontece? A lei de 2016, que foi promulgada em 2016, ela altera um dispositivo e cria um prazo para saque. Então, assim, o governo federal deposita o dinheiro, você tem 2 anos para retirar. Essa lei foi promulgada com um dispositivo que diz que, a partir da data da validade da lei, ela teria mais 1 ano para quem já tem 1 ano de dinheiro em depósito. Portanto, quem já tinha 1 ano atrás o depósito, no caso 2015, como a Carla disse, essa pessoa completa 2 anos agora em setembro. Portanto, é o prazo, é o deadline para sacar o dinheiro. Quem tem o dinheiro depositado, por exemplo, você ganhou uma ação, o dinheiro depositado amanhã pela União, você tem então até o dia 25 de agosto de 2019 para sacar. São 2 anos, a partir do depósito. A partir do depósito, a partir do pagamento. A União paga e deposita, você tem 2 anos para sacar. Tá, e o dinheiro que não for sacado? Ele vai para volta para os cofres. Volta, aí tu tem que solicitar. Agora é uma coisa mais fácil. Exatamente, que alguns... Entra no fim da fila, vai pro fim da fila. Exatamente, que alguns até depósitos, eles estão em discussão na justiça ainda. Alguns depósitos que foram feitos ainda estão em discussão na justiça. Então, tem alguns casos também que a pessoa não pode retirar esse valor. Não, mas a lei fala em processo com trânsito em julgado. Ou seja, transitou em julgado, a União pagou, o assunto está encerrado. Ele saca e pronto. Se ainda existe alguma lide, somente a partir do trânsito em julgado começa a contar o prazo de 2 anos. Eu acho isso... Tem gente que não gostou. Eu achei interessante, porque a gente fica com bilhões parados nas contas de pessoas que simplesmente não vão sacar. Se a culpa é delas, parado, não? Se a culpa é delas ou do advogado, eu não sei, mas o senhor está com muito dinheiro parado? Sim? Não tenho nada, bem que eu queria estar com uns trocadinhos paradinhos. O senhor falou das injeções aí nos bichinhos, né, para matar os bichinhos. Você sabe que na Inglaterra, um cúmulo da hipocrisia, né? Houve um incêndio numa pequena fazenda, numa farm de lá, numa granja, e aí o que aconteceu? Chama-se, o Corpo de Bombeiros foi lá e salvou 2 porcas e 18 porquinhos, né? Aí passaram-se os meses, essa senhora, a dona da granja, chama os bombeiros porque ela havia sacrificado os bichinhos e feito linguiça com os bichinhos. E deu de presente para os bombeiros que salvaram os próprios porcos para que eles fizessem um churrasco. São as incongruências da vida, eu acho... Por que a fazenda tinha os porcos? Mas... Pra sacrificar depois sabe que eu fico... É tão ridículo o mundo. O mundo é uma coisa tão ridícula. Salvou o bichinho para depois fazer linguiça do bichinho. Para com isso. Hipocrisia, né? Mas sim. Eu não gosto, eu fico com pena do animal, mas lá como churrasco, eu sou um. Como adoro churrasco de asinha de galinha também, eu gosto. Não gosto. Isso é uma letra pra te convidar de novo. Tu gosta de linguiça? Essa linguiça aqui, gosto. O senhor é um adorador de linguiça? O senhor gosta de... O senhor Mário Barcelos, vou dizer uma coisa pro senhor. Esse negócio da vigilância sanitária em países de primeiro mundo é de um rigor constrangedor. E agora eu vou te dar um número mais assustador ainda. Por que com esse rigor em países de primeiro mundo tem medicamentos que são vendidos na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente, e aqui no Brasil a Anvisa senta em cima e não libera? E o contrário. Tem alguns o contrário, que são proibidos nos Estados Unidos e são vendidos aqui. Por quê? Pois é, né? É muito estranho.
Bom, mas o governo federal aumentou a faixa etária para vacinação contra o HPV, né? Antes era dos 9 aos 14 anos e agora, no mês de agosto e setembro, foi liberado gratuitamente para as pessoas até 26 anos. Só que os postos de saúde registraram filas e também o fim das doses. Aí o que acontece? O Ministério da Saúde, ele pede para que as pessoas procurem os postos do seu bairro, né? E não vá para os postos centrais, que são os que estão sem as doses e que não podem mais liberar a senha para a comunidade, para a população. Mas eu fiquei bem contente, né? Porque sim, mas eu acho, estão querendo se mas vacinar. Eu acho que isso é uma certa esculhambação. O governo fez uma campanha federal. Faz uma campanha, coisa e tal. Aí as pessoas se interessam em vacinar, aí falta vacina. Gastaram mais na campanha de mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A Carla acho que ia falar uma coisa, eu não quero. Não, sobre o HPV, porque assim, Gustavo, o HPV, o ideal de se vacinar contra o HPV é antes de ter relação sexual. É o ideal, porque o primeiro contato que se tem com o HPV, a vacina já não tem a mesma eficácia que ela tem quando não tem nenhum tipo de contato com o vírus. Daí o porquê até 14 anos, etc. Só que a procura ela foi muito baixa por essa faixa etária, enfim. Então, eles resolveram abrir para o restante, o que eu acho muito positivo. Aliás, eu acho que a vacinação contra a gripe, que eles dão um longo prazo para as pessoas se vacinar, o grupo de risco, e acaba que o grupo de risco não vão. E aí, depois, lá no finalzinho, quando a vacina precisa de um certo tempo para começar a fazer efeito, que já invade o inverno, as outras pessoas têm interesse e vão se vacinar, eu acho que esse período deveria ser um pouco mais curto. Então, assim, o HPV, eles acabaram abrindo porque as vacinas iam vencer. São vacinas caras, né? E abriram para a população em geral e teve mais procura do que eles imaginavam. E tem uma outra coisa. Eu ouvi a participação do secretário de Estado da Saúde, João Gabardo dos Reis, onde o assunto era que muitos jovens não foram aos postos de saúde fazer essa vacinação contra o HPV por preconceito. Tá? Porque há um movimento, há uma conversa de que as pessoas não vão se vacinar porque vão colocar para dentro do organismo o vírus e tal, aquela coisa toda do falta de informação. E que existe uma corrente e tal. E aí então eles resolveram abrir para as pessoas também, sabe? Inclusive ele estava fazendo um apelo nessa entrevista que ele deu, ele ficou muito tempo conversando para tentar desfazer isso que as próprias mães, os próprios familiares não queriam levar os filhos, não queriam, porque essa coisa de botar para dentro do organismo o próprio vírus e tal, não sei o quê. Ele também tem muito do preconceito da vacina. As pessoas, não, mas a minha filha não vai iniciar uma vida sexual antes dos 14 anos. Então as pessoas negam esse tipo de coisa. Ele também disse que acha que sobrou muita vacina por causa disso. E como ele disse, na rede particular custa muito caro essa vacina. Eu acho que é mais de R$1.000. É mais de R$1.000 a dose, são 3 doses, né? E aí, dependendo da idade, tem que ver também, porque dependendo da idade já não são 3 doses. Que da rede pública são 3 doses, exatamente, são 3 doses. A primeira dose, depois 6 meses depois a outra dose e 5 anos depois a outra dose. E na rede privada são 2 doses. A vacina é um pouco diferente, mas serve para a mesma coisa, né? A mesma função, contra o HPV. E é uma vacina realmente muito cara, que as pessoas solicitavam, os ginecologistas solicitavam que realmente fosse para a rede pública. Quando foi para a rede pública, agora as pessoas não levaram os filhos, porque e a gente já tinha discutido sobre HPV e muita gente realmente tem dúvida, mas será que é bom mesmo? Será maravilhoso, gente. Só quando você tiver uma filha adolescente que você vai ver que ela vai apresentar um problema também, né? Porque o menino é silencioso, o HPV. E acaba que vários meninos têm e acabam transmitindo para as meninas sem saber que tem o HPV. Só que na mulher se manifesta de uma forma muito violenta, né? Porque até pode causar câncer do colo do útero. Então, realmente é uma vacina muito importante e que se a pessoa tem acesso na rede pública, ela deve fazer. Tem que fazer. Teria, né? Porque senão tem. Voltamos à época do Dr. Oswaldo Cruz.
Fiocruz, quando ele lança no Rio de Janeiro as primeiras vacinas, houve uma revolta da vacina lá, começaram a fazer um quebra-quebra, porque ninguém queria tomar vacina naquela época. Há 100 anos atrás. Não é? Hoje em dia não se permite isso, né? Agora, já que o assunto é saúde, quem está vivendo um drama indo agora para a Venezuela são os soropositivos da Venezuela devido ao desabastecimento do antirretroviral. São 55 mil pacientes com HIV que não tem medicamento. 74 já morreram. É uma previsão de 75 mil pacientes que devem ser abastecidos com o antirretroviral e 55 mil não têm acesso. Desse montante de 74 mil, 55 mil não tem acesso, já é contabilizado 78 mortes em Caracas. As pessoas estão desesperadas, estão saindo, estão tentando fugir da Venezuela, os soropositivos, em busca de medicamento. Ou seja, as pessoas porque o governo, as pessoas lutando pela vida, porque o governo ele não está mantendo ligações, ou é um total desinteresse ou desorganização, não sei qual Organização Mundial de Saúde que fornece as doses do medicamento para soropositivos. Isso é comprado, os laboratórios internacionais produzem e você compra. Mas tu compra da Organização Mundial da Saúde e eles não estão entrando em contato. É o descaso total com a população, a Organização Mundial da Saúde não vende medicamento. Você compra esse medicamento nos laboratórios internacionais. Mas a alegação... a Venezuela quer que a Organização Mundial da Saúde mande. Provavelmente, deve ser isso. Claro, deve ser como bom comunista, como bom bolivariano, querem receber. A informação que saiu na imprensa é que essa falta do abastecimento é uma desorganização, olha o termo, desorganização do governo em não entrar em contato e fazer a solicitação com a Organização Mundial de Saúde das Américas. Olha, vou te contar, essa Venezuela não é fácil. Olha aqui, Magda, como membro da OAB Pernambuco, eu acho que deve ser há quase 50 anos, sendo muitos desses como conselheiro, fui atrás do porquê a tão propagada íntegra e rígida OAB, dita pelo Gustavo, até hoje não cassou o registro de José Dirceu. Informações que obtive de Brasília, abre aspas, sem data para ser julgado. Então, Gustavo, é contigo. Explica, por favor, aos telespectadores como é rígida a OAB, mas para advogados desconhecidos. Atenciosamente, Dr. João de Oliveira Rodrigues. Dr. João de Oliveira Rodrigues, o senhor está desinformado. O seu Zé Dirceu está impedido de exercer a advocacia em todo o território nacional. Ele está suspenso preventivamente e agora aguarda o julgamento final da sua ação para saber se ele vai ou não perder definitivamente a carteira de advogado. A informação processual que o senhor obteve foi que aguarda o julgamento definitivo, mas ele está suspenso preventivamente pela seccional de São Paulo, onde pertence a matrícula dele como advogado. Muito bem. Boa noite, diz seu Manuel Azevedo. Geraldo Alckmin em São Paulo fez mais de 220 reintegrações de posse. Eu acho que quando nós estávamos falando sobre o assunto ali de hoje aqui em Porto Alegre. Por bem ou não, se não for assim, não precisamos mais comprar nada. Carro, casa, terreno. Não, lá a propriedade particular é reintegrada, por bem ou não. Se não for assim, não precisamos mais comprar nada. Carro, casa, terreno. É só se apropriar do alheio. KKK. E estes deputados que defendem estes invasores não passam de populistas, metidos a salvador dos fracos e oprimidos. Depois levam um spray de pimenta e ficam cheios de mimimi. Seu Manuel Azevedo, fazia horas que eu não li um e-mail seu, mas o senhor está coberto de razão. Eles levam spray de pimenta e ficam temperados. Mário Barcelos, pois é, né? Não passou o tempo, eu nem li os aniversários. O primeiro aniversariante de hoje é um dos grandes poetas argentinos, chamado Jorge Luis Borges. Maravilha. Esse é maravilhoso. Ele teve um processo de cegueira, morreu cego, mas ele falava coisas tão extraordinárias. Ele disse que ele conseguia ver estrelas. É um lindíssimo que ele dizia e falava naquela época. E ele tem um aforismo, algo que me impressiona muito, que é o seguinte: ele sempre disse isso: a maior vingança é a indiferença e o perdão.
Vou repetir, a maior vingança é a indiferença e o perdão. Essa frase dele eu acho simplesmente espetacular. Yasser Arafat, outro virginiano também, estaria de aniversário hoje, o presidente da autoridade palestina. O escritor Paulo Coelho, Paulo Coelho, hoje eu vi uma entrevista do Paulo Coelho. Ele é um autor do Alquimista, vendeu 200 milhões de livros e tal. Ele disse o seguinte: você imagina eu, que já vendi 100 milhões de livros no mundo, sabe? Ele fala muito convicto, uma empáfiazinha, o Paulo Coelho, né? O Jean-Michel Jarre, o filho é um grande compositor, mas filho do Maurice Jarre, que fez grandes trilhas sonoras de grandes filmes, inclusive, se não me falha a memória, do Dr. Zhivago, se não me falha a memória. O Jean-Michel Jarre, conhecido como o mago do sintetizador. Isso, é verdade. A Luciane Adame é uma atriz de Porto Alegre, completando 53 anos hoje, que sofreu um acidente no auge da sua carreira. Teve um problema na perna, fez algumas novelas, mas ela não voltou a ter o sucesso que ela teve na novela O Pantanal, que foi exibida aqui na nossa TV Pampa. Eu não sei porquê, porque ela é uma moça profundamente talentosa. É muito talentosa, né? É Luciene, né? Luciene Adame. Ela é gaúcha, né? É de Porto Alegre. Luciane Adame. Luciane? A menina é extremamente talentosa. São esses aniversariantes, são poucos. Olha aqui, ó, fala Carla, fala Cris. Não, eu estava assistindo uma reportagem, meio que um documentário. Dia 18 de agosto, o Marne Barcelos fez aniversário, 45 anos de morte do Sérgio Cardoso. Ele era uma figura fascinante, era um ator maravilhoso. Sérgio Cardoso era aquele da Mamãe Dolores? Isso. Doutor Albertinho Limonta. Uma Direito figura de nascer. fascinante. Eu assisti esse documentário, ele é considerado o primeiro galã da televisão brasileira, e a morte dele ainda tem fatos de lenda urbana, né? Que ele teria sido encontrado vivo e tal. Não me lembro disso. Foi uma lenda urbana que perambulou naquela época, mas interessantíssimo, adorei. Sou fã de vocês, Magda e Carla. Acho as duas muito lindas e principalmente muito inteligentes. Mil beijos, Jonathan Machado Corvelo. Mil beijos, Jonathan. Obrigada, Jonathan. Beijo. Boa noite, queridos amigos dessa magnífica bancada. Dona Magda, esse pessoal são uma turma de vagabundos. Eu falando sobre a invasão lá do Hotel Açores. Porque se estivessem trabalhando, não estariam invadindo imóveis. Um grande abraço a todos, Luiz Olavo. Oi, meu nome é Luana Ram. Tenho 15 anos e gostaria de saber se vocês poderiam me dizer qual é o e-mail do Marne Barcelos. Obrigada. Diga, Marne Barcelos. Não tem e-mail. Pois é. É que as pessoas acham que a gente não conta qual é o e-mail, mas o Mário não tem e-mail. Não tem e-mail. Nem sinal de fumaça, nem nada, mano. Eu lamento. Pra falar com ele é só esbarrando na rua. Tem que esbarrar na sempre rua. Na rua. Sempre no centro de Porto Alegre, então, que horário? Tá bom, aí também. De manhã cedo ele busca férias dos passarinhos. Boa noite. É fácil tomar o que é dos outros. O difícil é acordar às 5:30 da manhã para ir trabalhar. O Brasil está totalmente desequilibrado na balança. O forte é o errado. Beijos, meus queridos, diz a Patrícia Santos. Aqui o Sandro no Facebook está dizendo: olá, pessoal inteligente, dica de filme para o Marne Pois não. A Promessa. Passa em 1914 e mostra o massacre dos armênios pelos turcos. Esse filme. Sandro de Canoas. A Promessa? Esse A filme Promessa. foi um genocídio. De 1 milhão e 600 a 2 milhões naquele pequeno país, a Armênia, o turco, o Império Otomano, turco otomano e tal, com a grande potência que era e sempre foi. Isso foi na primeira Guerra Mundial. Eles negam, os turcos negam de pé, nós não fizemos isso, mas os armênios têm provas contundentes deste massacre. Bom, como é que alguém não vai saber que foram assassinados quase 2 milhões de pessoas? Como o massacre de Katyn, na Polônia, na Segunda Guerra Mundial, onde foram assassinados 20 mil soldados, oficiais, etc., do exército polonês pelos russos. E os russos negaram até o fim. Disseram que eram os alemães. Aí foram provados que não foi o exército nazista que fez esse famoso massacre de Katyn, provado pelo próprio Winston Churchill naquela oportunidade. Primeiro, uma festa muito
muito bacana que chama Isso é Retrô. Nessa sexta-feira, dia 1º, vai acontecer esta festa e entre as pessoas que estão promovendo essa festa está o meu querido amigo, meu maravilhoso amigo, que é DJ, que é o Luiz Frota, tá? O DJ é o Beto Silveira e o Luiz Frota. E essa festa, até para quem já tem o convite, que é quem já recebeu, como nós aqui, né? Tem especial de Beatles e Anglers, enfim. Essa festa, Isso é Retrô, mudou de lugar, tá? Quero avisar para vocês. O Luiz Frota mandou hoje aqui, oi, mamada, tudo bem? Escuta a nossa festa, Isso é Retrô, que acontece nesse dia 1º, sexta-feira, foi transferida de local. A festa vai acontecer no Botequim, que fica na Praça Maurício Cardoso, 141, ali onde era o natalício, tá? Bem ali naquela esquina ali, Félix da Cunha com a Praça Maurício Cardoso, tá? Então, o lugar a festa é nessa sexta-feira, dia 1º, a partir das 22 horas, e o local agora é aquele botequim ali na esquina da Praça Maurício Cardoso com a Félix da Cunha, tá? Mudou o local, então ele pede que, onde era o natalício, ali no Moinhos de Vento. Então, ele pede que eu avise todo mundo que mudou de lugar. E para aqueles que eu prometi que mesmo não estando aqui ao vivo, vocês iam matar a saudade do Chicão, olhem a foto que eu tenho do Chicão aqui, que foi mandada por uma telespectadora. Olha só, o Chicão muito bem acompanhado de algumas figuras da noite. Agora falei da festa Isso é Retrô, tá aí o Chicão, ó. Onde é que ele está? Isso é retrô. Olha a camiseta dele aqui, ó. Chicão Tofani, ó. Camiseta Chicão Tofani. Eu tô achando que esse aqui é o Odorico das Flores. Tenho quase certeza que é o Odorico das Flores. Do outro lado é a Princesa Isabel. Mentira. E à esquerda o Dom Pedro II, né? Não. Olha que lindo o Chicão Tofani, gurias, cabeludo. Olha que amor. Lindo. Ele era peruca. Não é peruca nada, esse é o cabelo do Chicão. Na época ele tinha. O Chicão que tá doente, tá muito gripado, por isso que não está vindo. Eu acho que o Chicão foi assistir ao jogo do Grêmio. Quando? Lá em Belo Horizonte. Será? Ele vira casaco, ele não era colorado. Foi a Cristiane Lippert que mandou essa foto. Essa foto é dos anos 80. Ah, não, olha aqui, ó. Quem tá na foto? Silvana Libório, Chicão Tofani, José Guimarães e Zé Ivo. Não tem nada que ver, eu inventei o nome das pessoas. Essa foto é de 1984. Uma foto foi tirada do Chicão Tofani em Rio Grande. E quem mandou a foto foi a Cris e o Gordo, tá? 31 anos sem essa foto. Aqui, a Cris e o Gordo lá de... Há 31 anos atrás, o Chicão tinha 47. Então tá aí, ó, gente. 84 dá 33, rapaz. 84 dá 33 anos. Eu não fui nessa aula de matemática, viu, Marcos? Então, assim, 33. O que houve? Tinha 42. Claro, o que aconteceu? Sério, vamos investigar. Eu dei aqui um print, né, lá no Facebook do Atualidades Pampa, porque eu li a mensagem do Sandro dizendo do Agromec e logo em seguida o Guilherme Brits falando do que eu tinha dito, o discurso citado, se refere bem a mim e tal, Carla Cris, se chama divisão de classes. Lembra que eu tinha falado que o ódio incita e tal? Gerar a briga de classes é uma estratégia dos comunistas para dominar a todos. Podem ver que quando um comunista faz um discurso, sempre se referem a pessoas em grupos separados. Exemplo, pelos negros, pelos LGBTs, pelos pobres, pelas mulheres e todo esse blá blá blá. E não esqueça que os que incitam ódio à burguesia são os mesmos que vivem na burguesia. Só que não está mais no ar o tal do comentário dele. Não? Sumiu. Vê se tu acha aí, eu não achei. Eu fui ler agora para vocês porque eu achei bem inteligente exatamente isso, porque muitos vivem na burguesia e incitam o ódio contra a burguesia como se não vivessem nela, né? Como se não aproveitassem da burguesia. Porque a gente vê muitas pessoas assim, não, tem que ser socialista, tem que dividir tudo e tal, mas o meu é meu, né, Mari? Isso é velho. O meu é meu, o de vocês é nosso. Agora, o meu é diferente, né? O Lula já escolheu supostamente o seu vice, né, na campanha, né? É o filho do Zé de Alencar, o empresário Josué.
Josué Alencar já escolheu o vice dele, já tem uma campanha muito grande. É porque o pai, o Zé de Alencar, foi vice do Lula 2 vezes. Eu acho que ele acha que isso aí vai dar sorte para ele, colocar este cidadão que na campanha para o Senado fez 3.500.000 votos lá no seu estado, que é Minas Gerais, né? Ele perdeu o Senado para o Antônio Anastasia. Então, o Josué é o provável candidato a vice-presidente na chapa do Lula, se ele efetivamente concorrer. Tá vendo o que eu tô dizendo? Como é infiltrado? Tá fazendo campanha. Tá fazendo campanha, já tá. Anunciando o vice. O vice já. Tá dando notícia. Ele vai começar a ler a plataforma. Começar a ler a plataforma do Lula. Qual é a plataforma do Lula, do teu candidato? Tu é infiltrado. Não, quando a família ficar toda com dinheirinho. Com dinheirinho? Vai aceitar todo mundo. Falando em dinheirinho, ó, vai entrar agora classificados do Atualidades Pampa. Se você está procurando emprego, ó, uma bela vaga apareceu lá no Reino Unido. Uma vaga de babá. O casal está procurando babá para os seus 4 filhos. Agora bloqueou meu celular. Para os seus 4 filhos, salário de R$33.000 por mês. Olha. Bom, né? E olha Mas só. explica quais são as condições. Pré-requisitos. Sim, pré-requisitos. A babá, ela tem que ter formação em psicologia infantil, não pode ter filhos e também tem que provar ter experiência de 15 anos na profissão. Também exigem carteira de motorista. Para quê? Para dirigir o Porsche da família, a Range Rover, Maserati e outros carros de luxo, obviamente. Só que Vitorino não vai poder concorrer a essa vaga aí. Não pode. O Vitorino é mulher agora? Consumir álcool, então não rola. Deixa eu só fazer uma continha aqui. Eu fiz rapidinho de cabeça, mais ou menos 6.800 libras. Esses R$33.000. 6.800 a 7.200 libras. Não pensa que isso é vida de rico na Inglaterra, não. E o imposto de renda vai comer quanto aí? De 6.800 a 7.200 libras. Mas, meu filho, olha só. A pessoa, ela vai receber isso e ainda vai viver com a família. Ou seja, não vai gastar com nada. Vai ter comidas feitas por um chefe, que é feita para a família inteira, então ela também vai consumir. Vai ter viagens pelo mundo inteiro, viagens internacionais. Mas as crianças têm que aprovar, não tem? Não as crianças, né? Não, mas as crianças também têm que gostar. Não é assim. Mas se os pais escolherem, elas vão ter que engolir, não adianta. Mas é bom, em 33 Parece a noviça rebelde. Para fazer tudo isso, viajar por aí, dirigir carros importados, que beleza. Tá na Inglaterra, é carro importado. Sabe o que não vai ter mais já é pra nós. Ajeitando a bolequinha, muito legal, né? no Salgado Filho? A gente vai viajar. Os falcões e os gaviões. Demitiram os falcões. Demitiram os falcões e os gaviões. Desde o dia 15 acabou o contrato que a Infraero tinha com essa empresa que era dona, Tá ruim a vida até para os falcões. Exatamente. Eles pagavam 50 mil e tal para os 10 falcões e gaviões que faziam, então, essa vigilância do aeroporto para espantar as aves que são perigosas, né? Vide aquele avião que derrubou lá no Hudson, né? Que deu um filme muito legal. Exatamente, por causa de aves. Então, assim, o contrato começou em 2011, acabou agora e eles não fizeram nova licitação e não pode adiar esse contrato. Então, nós vamos ficar sem os animais no aeroporto. Porque é um perigo. Eu acho que cabe ao poder público agora uma fiscalização para ver se tem lixões nas proximidades. Como é que a voz dele tá boa agora, hein? A vida das pessoas é impressionante. E aquele cara do Hudson, o piloto, até o filme é com o Tom Hanks. Maravilhoso. Aquele cara se incomodou. Ele teve que provar muito pra caramba. E muita perícia dele e habilidade de aterrissar no... E não morreu ninguém. Deixa eu mandar um beijo para o seu Júlio César Redim. Eu comecei a falar da Agas, era para no fim dizer que o pai da Agas é o senhor Júlio César Redim. Ele assiste o nosso programa todas as noites. Não perde um programa, nosso fã,
Beijo, seu Júlio Redinho, obrigada pela sua companhia. Beijo pro Rodrigo de Charqueadas também, nosso telespectador, sempre ligado no Atualidades Pampa. Uma cutucadinha na economia, hoje o índice Bovespa na economia. Subiu 0,59%, que é bom, mas o melhor de tudo é que se manteve acima de 70 mil pontos. Já mudou a voz. Hoje foi para 71 mil pontos. 71 mil pontos. Por que é bom? Porque esse índice, não só por subir, valorizar as ações, mas também aumentar o volume de negócios, é interessante porque as pessoas vão dizer, mas o que tem a ver? Gente, mercado acionário é investimento, é dinheiro posto em empresa, em ações da empresa. Investidores botam dinheiro na empresa e isso vira emprego, vira produção, produtividade. Então, na minha opinião, a retomada da Bolsa de Valores e o interesse pelo mercado acionário brasileiro é um bom sintoma. O dólar fechou em 13,15, não se coça, vai ficar quieto por ali por um tempo, até que alguma coisa muito boa aconteça, e como não tem nada bom por acontecer, deve ficar por aí por um bom tempo, mas essa retomada da Bolsa de Valores é muito interessante, e mais, a tendência vai ser crescer cada vez mais, porque com o anúncio do governo de algumas privatizações, prestação de serviços públicos, empresas que são tidas como pool de 10 para concorrer a essas aquisições de prestação de serviço público, especialmente linhas de transmissão, estão tendo suas ações extremamente valorizadas. Isso sem falar nas ações da Eletrobras, que levaram um bico, né? Que levaram um bico. As ações do tipo A2 valorizaram mais de 40%. O Rodrigo Janot já avisou hoje que antes da saída dele, agora em setembro, dia 17, 18 de setembro, ele vai entregar uma nova denúncia contra o Temer, né? Vai entregar uma nova denúncia, ele quer sair de consciência tranquila e tal, mas o que vai acontecer com essa nova? É a mesma denúncia que teve esse desdobramento e tal, não vai acontecer absolutamente nada. Não acontece nada. Vou imitar o Vitorino, nada. E hoje a Associação de Procuradores de Justiça pediu providências ao STF, encaminhou a presidente Carmen Lúcia providências em relação ao ministro Gilmar Mendes. Seu Gilmar tá demais. Perdeu o freio, tomou conta do país. Entre os telespectadores que estão nos acompanhando e entraram no Facebook do programa Atualidades Pampa, estão a Erundina Severo, que está no Alegrete nos assistindo, assim como a Lourdes Maria, ela e o marido, que estão nos assistindo e ficaram indignados com o assunto da posse ou da retirada dos lanceiros negros, né? Tudo que aconteceu. O Rodrigo Marques também, de Tramandaí, adora o programa. Pessoal de Carlos Barbosa, Maria Luísa Molon Mosqueta, de Carlos Barbosa, que está assistindo. A Ana Maria Ser diz o seguinte: tem uma pergunta que não quer calar. A Unicinos não deveria ajudar financeiramente o Hospital Centenário, uma vez que ela lutou tanto para ter esse curso? Não é ali que os estudantes farão sua prática, que é o curso de medicina? Na residência é um bom questionamento. A residência vai ser ali, Ana Maria. É um bom questionamento a nossa telespectadora que faz esta pergunta através do nosso Face. A residência não digo, mas o hospital escola, né? A residência onde cada médico passa em relação à sua especialidade. Sim. Aliás, essa coisa de especialidade, o Conselho Federal de Medicina está apertando os cursos não autorizados que estão vendendo especializações aí. Tipo o quê? O sujeito se especializa, especializado em cirurgia plástica, e faz um curso que não é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Exatamente. E aí... E na verdade não é de cirurgia plástica, é de medicina estética, não sei o quê, que não autoriza ele a fazer cirurgia plástica. E eles passam a se intitular especialista. Não pode. O Conselho Federal de Medicina não permite. Tem muito isso. Se o senhor tivesse que fazer uma plástica, onde o senhor faria a plástica? Olha, o Mário Marcelo hoje vem. Não, estou fazendo uma pergunta. Mas eu tô no nariz, podia fazer no nariz. Ele tem o nariz, um carnegãozinho ali, tira melhor. Na boquinha. É na boquinha, para levantar a boquinha, mas eu estou perguntando uma coisa normal. A tua própria amiga. Melhor tu voltar pra lá logo, senão. Pergunta outros defeitos pra ela. Mais alguma coisa? São sugestões. Eu não estou dizendo que são defeitos, são sugestões. Vamos por partes. Vamos começar. Começou um cavaleiro, vamos começar pela dama. Mais conhecido como o estribador. Vamos começar pela dama. E a cara blonde? Blondie.
Quando você estiver no seu 61, quando você estiver no alto dos seus 61 anos para 62 e eu estiver vivo até lá, a gente volta a conversar. A gente volta a conversar, eu vou observar o vai estar mais entre nós, eu acho. Não, vou estar sim. Capaz, a guria tem 20 e poucos anos. Eu tenho 31. Então, daqui 30 anos eu tô com 90, tô enchendo o saco aqui. Ai, não. Aqui não. Essa opinião, esse programa. O programa é só teu. Lá na Magarelão. Aqui, lá na Naps. Aqui não. Qual é a prática que o senhor faria? O senhor está enrolando para não falar. Lá na Naps. Seu Magno Marcelo. Bem aposentado, longe da gente. Como bem aposentado? Presta A atenção. Magda que falou que vai lá na Naps daqui a 30 E dias. agora, o que tem outro por dentro? O que tem outro por dentro. Magno Barcelos, eu diria o seguinte: se plástica eu Ele não tivesse é que blonde? fazer, eu faria uma plástica no meu saber, porque eu gostaria de saber mais do que eu sei. Ontem no plástica, eu sabia. Vocês conhecem aquele ditado que diz: se ninguém dava, O Zeca tá aí. O Zeca tá aí. Mas imagina se o Vitorino souber mais do que ele já sabe ou do que ele finge saber, né? Acho que tá na hora do Chicão voltar pra ocupar o seu lugar e tu cuidar da bola. Ela tem não tá nada bem. A Blonde. Não, é que ela tem que sempre ter um problema com Ela ele. tem a sutileza de um rinoceronte bêbado com Pra cristais. felicidade do Gustavo Vitorino, acabou o programa, vão acabar as ofensas e ele vai dormir em paz. Beijo, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente tá de volta logo depois do Jornal da Pampa. Tchau.